que a gente agora vai falar do caso do motociclista que infelizmente morreu em um acidente na BR-153, para onde eu vou ao vivo agora com a Larissa Dourado, que já está comigo aqui para trazer detalhes desse caso. Larissa, boa noite. Boa noite para você, Fred. Boa noite a todos que acompanham o Cidade Alerta. É isso mesmo, nós falamos aqui direto da BR-153, quilômetros entre 507 e 508, aqui do sentido Goiânia a Aparecida. Vamos conversar com a Polícia Rodoviária Federal, que vai trazer informações preliminares do momento em que foi chamado, do momento em que aconteceu esse acidente. As primeiras informações é que esse motociclista que infelizmente morreu, a polícia científica não está no local no momento, né? Eles vão fazer ali a avaliação de como foi ou como teria sido a possibilidade dessa dinâmica desse acidente. O Cleitinho mostra pra gente aqui ao vivo a motocicleta, na verdade, desse homem de 55 anos, provavelmente um trabalhador. Não se sabe se ele estaria voltando do trabalho, de onde ele estaria vindo, mas o que se sabe é que esse acidente deve ter acontecido por volta ali de 4h30 da tarde, quando ainda possivelmente também chovia. Isso tudo são possibilidades, né? A gente vai ainda esperar o trabalho da perícia para ter mais informações, mas para conversar conosco ao vivo e trazer mais informações, falar até mesmo da atenção do motorista que está voltando para casa, nesse sentido Goiânia Aparecida, tem que ter a atenção redobrada, que uma das pistas nesse trecho aqui, na Baixada aqui do Calden Clube, está bloqueada devido a esse acidente desde provavelmente 4h30 da tarde. Boa tarde para o senhor C. Pereira, né, que está aqui conosco, o Carlos Pereira, da Polícia Rodoviária Federal, está conosco aqui gentilmente para nos dar essas primeiras informações, né? Ainda é muito cedo para falar as possibilidades desse acidente, né? Mas pode ter acontecido de diversas formas. Boa noite para o senhor. Boa noite, Larissa. Boa noite a todos que nos acompanham. Isso, a questão é que, como no momento do acidente existia a possibilidade de estar chovendo e o fluxo nesse sentido, nesse horário é muito intenso, existe a possibilidade do motociclista ter sido fechado por um outro veículo. Ainda não é uma certeza, a gente ainda está na fase de levantamento dos dados, dos vestígios do local do acidente, as marcas de frenagem, arrasto, para até então a gente chegar numa conclusão final do acidente. Mas o que a gente pede sempre aos condutores, aos motoristas que estão trafegando nesse sentido é que reduzam sempre a velocidade, em períodos de chuva, diminuam a velocidade, dirijam com atenção, porque o fluxo aqui é muito intenso, a gente sempre pede aí para os motoristas redobrarem a atenção. E aí é uma situação complicada, né, nesse primeiro momento, né, o Pereira, porque a gente trabalha com essa questão, né, de informações preliminares, né, a família ainda precisa ser avisada, um caso infelizmente triste, né, que aconteceu agora nessa tarde, né, e a gente observa, né, que todo cuidado então deve ser pouco, na verdade, né, para esses motoristas, motociclistas principalmente, né, a gente acompanha inclusive que a gente está praticamente às margens do córrego aqui Rio Santo Antônio, né, poderia ter acontecido algo até mesmo pior, né. Isso, esse aqui é um local de entroncamento, estreitamento de trânsito, né? Porque aqui o motorista que vai seguir a viagem pela BR-153 e aqueles que vão pegar o anel viário à direita para sentido Aparecida. Então a gente pede muita atenção, especialmente aos motociclistas, porque eles estão com o corpo todo exposto ali na hora do acidente, uma frenagem, eles não têm uma proteção veicular ali para diminuir as sequelas do acidente. A gente sempre pede isso. Infelizmente aconteceu essa fatalidade. Não é a primeira que aconteceu nesse período de chuva e a gente espera muito que o motorista tenha essa consciência para que a gente reduza esse número de acidentes e de mortes consequentes. Vou agradecer então aqui ao Polícia Rodoviário, aqui o Pereira conversando conosco, né, que estava trazendo essas informações preliminares. Então por volta de 4h30, Fred, então deve ter acontecido esse acidente, o Corpo de Bombeiros esteve no local, Polícia Militar, a PRF foi chamada logo em sequência, o pessoal da Triunfo Conselbra, inclusive os médicos da Triunfo Conselbra também estiveram aqui na BR-153 e nesse momento a gente acompanha a retirada do corpo e também o levantamento da dinâmica de como pode ter acontecido esse acidente. Por enquanto o trânsito aqui, congestionamento de pelo menos 5 quilômetros até chegar nessa parte aqui do rio Córrego Santo Antônio, né? Então, o pessoal precisa ter atenção, ter paciência, porque a velocidade média mais ou menos é de 40 quilômetros por hora, numa via que é 80 quilômetros por hora, né, para veículos, né? Então, tem que ser respeitado, não pare para tirar fotos, para especular, para evitar outros acidentes. Do outro lado, o fluxo da via está totalmente liberado, é só mesmo contar com a questão, então, dessa atenção redobrada no trânsito. Eu volto com você. Larissa, muito obrigado. Agradeço também ao policial rodoviário federal Carlos Pereira, que nos orientou aí. Obrigado de verdade. Daqui a pouco a gente volta, inclusive, ao vivo, ao local para trazer essa orientação para o motorista.